Mateus capítulo 5 e versículo 1 ao 12. As bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Você está prestes a ouvir uma das passagens mais conhecidas e profundas dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus capítulo 5, encontramos o início do chamado Sermão da Montanha. Jesus sobe ao monte, seus discípulos se aproximam, e então ele começa a ensiná-los. Ouça com atenção as palavras de Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uma mensagem para o coração. Essas palavras de Jesus apresentam uma verdade que pode parecer diferente daquilo que o mundo ensina. Jesus chama de bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. E Jesus também fala daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele não diz que essas pessoas são esquecidas por Deus. Pelo contrário, ele mostra que existe uma recompensa que vai além das circunstâncias presentes. Para os pobres de espírito, o reino dos céus. Para os que choram, consolo. Para os mansos, a herança da terra. Para os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Para os misericordiosos, misericórdia. Para os limpos de coração, verão a Deus. Para os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, novamente Jesus declara: porque deles é o reino dos céus. E então, Jesus diz aos seus discípulos que, quando forem injuriados, perseguidos e acusados injustamente por causa dele, eles devem se alegrar, porque grande é o seu galardão nos céus. E Jesus lembra que os profetas que vieram antes deles também foram perseguidos. Reflexão final. Talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil. Talvez esteja chorando. Talvez esteja sendo injustiçado. Talvez esteja tentando permanecer fiel a Deus, mesmo quando isso não é fácil. As palavras de Jesus nos lembram que Deus vê aqueles que permanecem firmes. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falar contra você, mas a promessa de Jesus permanece. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que essas palavras encontrem lugar no seu coração e que você possa permanecer firme na fé, buscando a justiça, praticando a misericórdia, mantendo o coração limpo e sendo um pacificador. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu quero permanecer firme na presença de Deus. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida.